Armas e Números. Guia rápido contra a manipulação. Fabrício Rebelo. Esta é uma análise literária e não um audiobook ou narração do livro. Também não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor e nem substitui a leitura da obra no seu todo. Posso fazer aqui comparações, ilações ou exemplificações para com a cultura, política ou eventos atuais. O autor, por sua vez, é formado em Direito e pesquisador em Direito e Segurança Pública. Atua desde 2005 ativamente na produção de debates, palestras e estudos no tema da segurança, violência e armas, e tornou-se já uma referência no tema, sendo consultado por órgãos, instituições e empresas que trabalham o tema da violência e da segurança pública. O livro em questão trata disso, da segurança pública, da violência, criminalidade e armas. E no foco desse debate está o uso das armas de fogo, o porte de armas de fogo e o Estatuto do Desarmamento de 2003. Ressalta-se, então, que os apoiadores, sobretudo dos meios midiáticos do Estatuto do Desarmamento, justificam que o então Estatuto visa apenas controlar e regular a circulação de armas, mas o que pretende na realidade é desarmar a população, favorecer o crime organizado e colocar cabestro nos cidadãos de bem, o que ao final somatiza aos prepostos e agenda comunista em geral. O autor cita o projeto de lei 292/99, do qual deriva a lei ou o Estatuto do Desarmamento, para aclarar seu conteúdo original e, por conseguinte, sua pretensão. Diz o texto, no que se refere às armas, que seriam proibidos em todo o território nacional o fabrico, o depósito, o porte, o uso e o trânsito de armas de fogo, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais ligadas às Forças Armadas e aos órgãos de segurança pública. Assim, se observa que a intenção original do Estatuto foi sempre o de banir a circulação de armas do uso do cidadão comum, mesmo que, no referendo de 2005, a população brasileira tenha se manifestado favorável à posse e porte de armas de fogo, ou seja, da liberdade individual. A lei, portanto, que antecedeu o Estatuto do Desarmamento, tem um efeito proibitivo e desarmamentista, que a bem prático não trouxe benefício algum, já que os criminosos continuam armados e a violência crescendo, embora os cidadãos de bem estejam cerceados da liberdade individual de possuir ou portar uma arma de fogo. E essa é a concatenação do autor no capítulo 2, onde procede que a vigência do Estatuto do Desarmamento não reduziu homicídios no Brasil. A legislação proibicionista às armas no Brasil não influiu para uma diminuição da violência com armas de fogo. E isso tem uma razão bem clara. É que, com o Estatuto, apenas os cidadãos de bem é que foram desarmados. Os criminosos, nenhum deles deixaram de ter suas armas e de praticar seus crimes. E Fabrício Rebelo ressalta também que o argumento padrão típico usado pelos defensores do Estatuto é de que a lei foi tão eficaz em reduzir os crimes com armas de fogo que já no primeiro ano em vigor, 2004, o índice de crimes desse escopo sofreu queda de 5% em relação ao ano anterior, de 2003. A contrapartida a essa falácia que o autor nos oferece é que houve sim essa redução, mas porém está relacionada a uma conjuntura social e civilizacional que, naquele referido ano, se fez acontecer. A sociedade como um todo se viu beneficiada por índices menores de todo tipo de violência, inclusive os que seriam praticados por outros meios, armas brancas, por exemplo, e não somente por armas de fogo. Os crimes com uso de armas de fogo, os homicídios, caiu em 5,2% em 2004, em compasso aos cometidos por outros meios, que não as armas de fogo, que caiu em 5% nesse mesmo ano. Logo, o declínio dos crimes e homicídios em 2004 não estão correlacionados ao Estatuto do Desarmamento, mas a questões multifatoriais, já que também houve redução em outros tipos de homicídios e violência. E Rebelo então dilucida outro ponto interessante. Ele analisa o fato de que muitos desarmamentistas da mídia jornalística, não podendo se pautar em dados estatísticos reais para afirmar que o Estatuto do Desarmamento reduziu o número de homicídios, eles estão
abraçando, então, o que o autor chama de futurologia estatística, em que passam a alegar que se não fosse o referido estatuto, o número de mortes e crimes teriam aumentado. Ou seja, o desarmamento salvou o futuro. Segundo a futurologia do desarmamento, muitos assassinatos só não ocorrerão no futuro devido ao eficiente estatuto que restringe a posse e aporte de armas. Fabrício Rebelo destaca que a imprensa militante contra as armas já falou em 120 mil, 200 mil e, por consenso, em 160 mil vidas salvas pela lei do desarmamento. A ciência futurológica, nesse quesito, se utiliza da seguinte prospecção. Se entre 1991 e 2003 houve um aumento anual de 7,8% nas taxas de homicídio por armas de fogo, significaria, para os desarmamentistas futurólogos, que a cada ano dali para o futuro, mais 7,8% de pessoas seriam mortas por armas de fogo. Se, portanto, esse percentual anual decair, isso equivaleria a uma redução no número de mortos especificamente por causa das políticas restritivas em relação às armas. Mas, como alerta o autor, em segurança pública não se trabalha com estatísticas de não crimes. Além de que o critério de se adotar o recorte de 1991 a 2003 é completamente despropositado, ainda mais que, quando querem corroborar outras alegações, esses mesmos futurólogos utilizam outro recorte, de 1997 a 2003. Assim, essa escala e parâmetro muda conforme possa favorecer aquilo que os desarmamentistas estão dizendo naquele momento. E para Rebelo, isso não passa de uma fraude estatística, uma contabilidade absurda, sem parâmetros na realidade. Se a estatística dos não mortos fosse verossímil e a taxa de homicídios por arma de fogo tendesse a aumentar 7,8% ao ano, significaria que em 2004 deveriam ter havido, por exemplo, cerca de 39 mil mortes, o que não ocorreu, e em 2005 mais de 41 mil mortes por armas de fogo, o que também não ocorreu. Em 2017 teríamos 100 mil homicídios por ano, e em 2048 chegaria a mais de 1 milhão de homicídios por arma de fogo. E se isso já é espantoso, em 2090 o Brasil ultrapassaria a taxa de 24 milhões de assassinatos cometidos intencionalmente por armas de fogo no país. Mais do que a população inteira do Chile e quase o número de habitantes de toda a Austrália. Mas, para os desarmamentistas, isso só não acontecerá porque o Estatuto do Desarmamento veio para nos salvar desse futuro trágico. Doravante, toda essa futurologia sem nexo serviu para embasar as falácias e narrativas dos desarmamentistas e a pautar novas leis e diretrizes que restringam ainda mais a liberdade das armas de fogo no país. Mas, porém, a surrealidade desses dados e estatísticas levaram ao desuso do mapa da violência, qual respaldava esses cálculos e projeções absurdas. Para se ter ideia, de acordo com o rigor estatístico do mapa da violência, previra-se uma extinção populacional no Brasil até 2090, dado o percentual de homicídios anuais que era projetado. Mas, não obstante, o então mapa da violência fora substituído pelo também ignômeno Atlas da Violência, veiculado como o mais moderno e assertivo painel indicativo das estatísticas dos crimes e homicídios por armas de fogo, e publicitado pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mas que no frigir dos ovos adotou a mesma metodologia futurologista e já no seu primeiro ano de projeção, em 2018, destacou a mesma verborragia do seu antecessor, o mapa da violência, afirmando que a escalada de homicídios de violência no Brasil desde 1980 só foi interrompida a partir de 2003 com o vigoramento do Estatuto do Desarmamento. A lógica pueril e ginasial dessa forma de medição estatística é tão mal feita que, se ela estivesse correta, seria que se o Estatuto do Desarmamento não tivesse sido efetivado após 2003, quando chegássemos em 2025, todos os homicídios no Brasil seriam culpa apenas das armas de fogo, extinguindo-se, portanto, mortes por trânsito, acidentes diversos ou por armas brancas.
Na verdade, seria o percentual de 100,8% dos homicídios, o que demonstra que tanto o mapa da violência quanto o seu substituto, o Atlas da Violência, não tem qualquer embasamento na realidade, mas apenas na projeciologia e adivinhação do futuro. Ler cartas, jogar o tarô, fazer a leitura das runas dariam o mesmo resultado. O fato real é distendido pelo autor no gráfico que apresenta o próprio DataSource, órgão informativo e estatístico oficial, que mostra que no recorte de 23 anos entre 1988 e 2003, do total de homicídios no país, cerca de 60,51% foram por armas de fogo, e no recorte de 2004 a 2019, em pleno vigor do Estatuto do Desarmamento, o percentual de homicídios por armas de fogo foi de 71,55%, uma variação de pouco mais de 42% para mais de 67%, tendo em vista o franco uso das leis proibitivas em relação às armas de fogo. E da página 55 a 66, o autor deslinda a questão hoje já mitológica de que mais armas, mais crimes. Isso é o velho e mentiroso jargão da imprensa desarmamentista, de que quanto mais armas estiverem nas mãos dos cidadãos brasileiros, mais crimes e mortes haverão. O que essa mídia tenta introjetar na mente do cidadão comum de bem é que quanto mais se aumenta a venda de armas de fogo, mais homicídios são cometidos. E outra vez, denota-se que, embora a venda de armas legais tenham sido ano após ano dificultadas e, por conseguinte, reduzidas desde a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, nota-se que o número de homicídios por armas de fogo aumentam ao invés de diminuir. Entre 2017 e 2019, ressalta então o autor, houve um aumento de 65,6% nos registros civis de armas de fogo. Em detrimento, houve uma redução de 30,93% no total de homicídios e de 35,12% nos homicídios com uso de armas de fogo. Outro ponto assegurado pelas informações do autor é de que se trata de uma falácia o que dizem os desarmamentistas da mídia, de que armas nas mãos de cidadãos comuns são furtadas ou roubadas por criminosos e acabam somando ao arsenal dos bandidos e gerando então mais crimes e mortes. Na prática, o que querem dizer esses ativistas é que quem porta uma arma legalmente adquirida está contribuindo com as mortes e assassinatos. Quem possui armas são maus, são inimigos da sociedade. Mas essa relação não é feita para quem tem o carro roubado e esse carro é usado para cometer crimes, dando fuga aos bandidos, por exemplo. Nem quem tem seu celular furtado e o aparelho é utilizado para aplicar golpes. Nesses casos, não se diz que o dono original desses objetos estava errado em adquirir esses objetos. Enquanto que no caso de armas de fogo, o simples fato de possuir uma arma em casa, esse cidadão é rotulado pela mídia e praticamente acusado de contribuir para que os bandidos matem e roubem. Mas, como falácia que é, esses pressupostos não encontram amparo na realidade. Desde março de 1999, o Decreto 2.998 não permite a venda das armas e munições encontradas nas apreensões policiais tomadas dos bandidos, a saber, silenciadores, rifles e carabinas de calibre superior ao .44, revólveres de calibre superior ao .380, pistolas automáticas acima de 7,65 milímetros e por aí vai. Esses tipos de armas e acessórios estão no rol de armamentos usados pelos bandidos para praticarem seus crimes e até 2019, pelo menos, eram proibidos de serem vendidos aos cidadãos comuns. Logo, as armas que as pessoas de bem adquirem legalmente não engrossam necessariamente a fileira de armas usadas pelos bandidos para matar e roubar. Só em 2015, no Rio de Janeiro, 344 fuzis foram apreendidos pela polícia em operações nos morros e favelas do estado. Em 2016, foram 369. Em 2017, 499. Em 2018, 493. E em 2019, 550. E até onde se sabe, civis comuns não podem comprar no Brasil AKs, FAL, ARs-15, ARs-10, Madsen, .30, etc. O que torna razoável, então, dizer que não.
As armas usadas pelos criminosos para seus crimes e assassinatos não são as mesmas usadas ou em posse dos cidadãos civis. Outra falácia dos ativistas do desarmamento é corroborar que, se uma arma apreendida em algum bandido ou quadrilha tem sua venda permitida no Brasil, essa arma já é apontada na estatística que se trata de uma arma adquirida legalmente por um cidadão brasileiro e que foi desviada por roubo ou furto para as mãos de bandidos, ainda que o número de série da arma esteja raspado e não seja possível rastrear sua origem. Mas o fato de uma arma ter sua comercialização permitida em território nacional não significa que aquela arma apreendida pela polícia tenha sido comprada no Brasil. Outros países e lugares também fabricam aquele armamento, e o mercado negro não seleciona na hora de vender essas armas apenas as que não têm venda liberada no país. Todo tipo de armas são vendidas nesse mercado ilegal a gosto dos compradores, sejam calibres e marcas comercializadas no país legalmente ou não. E Fabrício Rebelo desmascara essas narrativas ao destacar o jogo manipulativo que ONGs desarmamentistas e até órgãos oficiais, cooptados pelo ativismo, fazem. Observe, entre 1998 e 2003, a Polícia Federal apreendeu 78 mil armas de fogo no Rio de Janeiro, cuja fabricação era nacional. Dessas, apenas 8.422 puderam ser rastreadas para se saber se tiveram origem legal ou ilegal. Se foram antes possuídas por cidadãos comuns e por empresas de segurança privadas. E constatou-se então que 74% do total de 8.422 tinham sido compradas por civis, o que desvela que do total de 78 mil armas, apenas 6,2 mil tiveram origem rastreável no mercado legal civil. Menos de 10%. Todavia, como o objetivo é respaldar o desarmamento, quando essas notícias são difundidas, a mídia induz as pessoas a acreditarem que a maioria das armas apreendidas são de origem no mercado legal de venda de armas. Ao noticiar, afirmam enfaticamente que 78 mil armas foram apreendidas e 74% de origem de cidadãos civis comuns, o que leva o telespectador a mensurar que o percentual de 74% evade do total de 78 mil, quando na realidade esse percentual advém das 8.442 armas que puderam então ser rastreadas, que ao final computa menos de 10%. Todo o resto disso são construções narrativas para endosar uma tese e pretensão desarmamentista. Em outro dado, dessa vez da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, registra-se que em 2015 pouco mais de 8 mil armas foram apreendidas no estado, das quais pouco mais de 4 mil seriam rastreáveis. Dessas 4 mil, mais de 3 mil não possuíam registro no Sistema Nacional de Armas. Logo, apenas cerca de 1.000 dessas armas tiveram origem de compras legais de cidadãos civis. E assim se sucede em qualquer ano ou pesquisa verdadeira que se faça. Em 2019, por exemplo, o levantamento junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro a respeito dos últimos 43 meses quanto às armas de fogo apreendidas, do total de 48.656 armas, apenas 89 unidades tiveram origem lícita, ou seja, apenas míseros 0,17% saíram de cidadãos civis. Pois bem, de modo geral, se tem que o desarmamento é uma pauta e projeto global, por isso é tão defendido pelas mídias internacionais e ONGs. Em 2011, 2014 e 2019, a ONU vem protagonizando essa meta de desarmar a população de bem em todo o mundo ocidental. No seu estudo global sobre homicídios, a ONU correlaciona diretamente a posse de armas por pessoas comuns com o aumento da criminalidade. Sua tese, replicada então pelo jornalismo de cada país, é que armas de fogo conduzem ao crescimento de homicídios. E, sob essa perspectiva, ela tenta criminalizar os proprietários legais de armas de fogo, que as possuem para fins de legítima defesa. A demonização das armas e de seus usuários e proprietários enseja uma política mundial de desarmamento da população em geral, talvez para que, numa eventual imposição de algum autoritarismo ou subversão de direitos, os cidadãos patriotas livres e em defesa de suas liberdades e de suas famílias não possam defender seus direitos e sua
suas próprias vidas e de seus entes queridos. Ao que depender da ONU, pelo visto, dos jornais, das ONGs e da mídia mainstream, seremos as perpétuas ovelhas dóceis, conduzidas, mansas e silenciosas ao abatedouro. E eu, particularmente, diante de toda essa temática, só consigo vislumbrar o cenário ocorrido na corte do rei persa Assuero, em que tramas diabólicas levou a medidas políticas que desarmaram o povo judeu. E essas artimanhas pretenderam depois exterminar todos os israelitas, que estavam então desarmados e vulneráveis. E se não fosse a intervenção de Esther e de seu tio Mordecai, não teriam sobrevivido nenhum deles. Assim, o mais prudente para mim é ser como o exército de Gideão, o coração em Deus, o olhar nos inimigos e a mão nas armas. E assim encerra a análise da breve obra Armas e Números, Guia Rápido contra a Manipulação, de Fabrício Rebelo.